Pode falar. Pode falar. Esse é o podcast Pode Falar. Pode falar. Este é o podcast Pode Falar. Pode falar, pode falar. Pode falar. Pode falar, pode falar. Este é o podcast Pode Falar, um programa de spoken word, poesia falada, slams, hip hop, literatura, periferia. Sempre recebendo convidados dessas áreas para um debate sem massagem, chutando o balde comigo, Emerson Alcalde. Nesse episódio vamos falar sobre poesia e educação, e para isso teremos como convidados Fernão e Monique Martins. Fernão tem 33 anos e é morador da cidade de São Paulo, com 2 trabalhos musicais lançados e algumas poesias e antologias. Caminha por todos os cantos da cidade, divulgando sua arte em saraus, slams e eventos culturais. Geógrafo em todas as vivências e em todos os contextos. Monique Martins, atriz, arte educadora e poeta, pesquisadora de teatro do oprimido e educação social, apresentadora do Slam do Prego, poesia de resistência de Guarulhos. Salve, salve, Monique e Fernão. Olá, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, da hora aí o convite, fico feliz demais de poder participar aí dessa troca de ideia, e é isso. Sou o Fernão e vamos que vamos. Qual é a importância de levar a literatura marginal periférica e a poesia do slam para dentro da sala de aula? No Brasil, o slam ficou muito forte na rua, né? E como que é essa poesia no âmbito escolar? É muito potente e libertador, né? Demais. Nós tivemos a experiência mais forte fazendo isso no ano passado, né? Juntos com vocês, Slam da Guilhermina, através do Slam Interescolar, e mudou completamente, assim, para mim, a visão da instituição escola e da potência da liberdade da poesia marginal, sabe? Porque os alunos na escola, eles estão muito presos, assim, a uma série de coisas, né? A opressão que a instituição impõe perante aquelas regras, tudo, desde o formato escolar até como a gente aprende literatura na escola, em escolas literárias distantes de pessoas que morreram, não estudamos as pessoas que estão vivas, não se dialoga com uma identificação, né? E aí a poesia marginal chega rompendo isso, falando, pode falar como você está sentindo, com gíria, com a sua liberdade, não tem certo nem errado, estamos juntos, se expressa, a sua voz vai ser escutada, é importante falar sua narrativa, sabe? Então, acho que a importância é isso, ela rompe barreiras do espaço, porque ela dá a liberdade do corpo, da voz, de contar a sua própria história, né? Essas histórias periféricas, essas histórias marginais. Faz muito sentido, torna a coisa viva, pulsante e contextualizada, sabe? Com o que se vive ao nosso tempo. É muito forte. Beleza. E você, Fernão? Eu acho que é revolucionário e um dos aspectos, falando do universo do slam, né, e da literatura marginal, um dos aspectos mais revolucionários, né? Como a Monique comentou, tive a oportunidade de ir nas escolas com a equipe do Slam da Guilhermina, através do Slam Interescolar. E eu acho que é revolucionário, primeiro, porque você traz de volta a poesia para a criança, porque eu, pelo menos, venho de uma época em que a poesia era tida como algo elitista, como algo inacessível, e aí, de repente, você chegar para a criança e falar que a vivência dela é poesia e começar, enfim, trocar ideia, trocar formas e experiências. Então, acho que isso foi um passo muito legal. E como a Monique colocou também, né? A criança vive num contexto opressor, dentro de uma lógica que eu, pelo menos, não concordo, que é ensinar a criança um conteúdo de vestibular. Então, a criança parece que passa 15, 16 anos da vida estudando uma coisa para num dia fazer uma prova e depois desse dia esquecer tudo dessa prova para, enfim, ela estudar
estudar o que ela quer. E aí você vai e traz a poesia nesse ambiente, você meio que não só quebra esse peso do ambiente, como você dá força para a criança, né? Eu acho que toda a experiência que a gente teve ano passado no interescolar foi a prova, foi a prática disso tudo, né? Ver a potência de cada desabafo, de cada vivência, de cada criança, com temas muito bonitos e ao mesmo tempo temas muito fortes, né? De falar, pera, a criança tá passando por isso, né? Caramba. Então acho que é revolucionário, um dos trabalhos mais revolucionários para mim é nas escolas, com a poesia. Fernão, já que você entrou nesse assunto aí, a pergunta vai nesse caminho também. Queria que vocês contassem se já teve algum caso que vocês presenciaram que te marcaram, né? Algum depoimento ou uma atitude de algum aluno que mexeu contigo. Teve sim. Acho que teve, pelo menos nas escolas que eu fui, me chamou a atenção o grande número de poesias sobre depressão e suicídio, porque a gente vê, como é que eu vou dizer, entre aspas, o slam de gente grande, né? A gente traz a temática da militância, traz a temática das lutas, das opressões, da estrutura, e aí quando você vai para as escolas e o tema, as crianças que não frequentam esses slams, elas trazem até o tema da luta, mas trazem temas de depressão e suicídio, foi algo que me chamou a atenção. Claro, né, sempre você vê, de repente, uma criança de 14 anos traz na poesia a vivência dela contando que o pai de repente tá preso ou tá ausente, são coisas que marcam, né? E acho que me chamou a atenção positivamente, às vezes, a atitude do corpo diretivo da escola. Eu fui em slams que o diretor-geral fez o poema de calibragem e me chamou a atenção negativamente escolas em que você via que a professora ou o professor estavam sozinhos nessa luta, né? A direção mal queria dar o nome de slam para atividade, porque, segundo ela, remetia à religião que mata pessoas. Então, são coisas que ainda são tabus que a gente ainda tem que quebrar, né? Pô, olha o nome da atividade, é slam, não tem nada a ver com a religião em si, e o que ela pensa dessa religião já é uma outra questão também a ser discutida, mas me chamou a atenção essa rigidez ainda do corpo diretivo da escola, assim, de algumas que eu frequentei, né? Legal. E você, Monique, teve algum caso específico aqui? Teve algum que mexeu com você? Sim, teve vários. Você estava perguntando, eu estava aqui relembrando, né? Uma série de episódios, assim, positivos e outros nem tantos, né? Mas alinhado com o que o Fernão falou, acho que a primeira coisa que me deixou, assim, muito impressionada, real, assim, é a quantidade mesmo de poesias que falavam sobre depressão, sobre ansiedade, sobre bullying, sobre automutilação e suicídio. Mas teve uma em específico que me tocou profundo, assim, uma escola aqui de Guarulhos, inclusive, bem periférica. E aí, né, eu dei a oficina, no final a gente foi fazer uma roda de declamação e era mês de Setembro Amarelo. Então a escola já tinha passado o mês todo fazendo todo o incentivo falando sobre depressão não ser tabu, meio que incentivando esse tema a ser falado, né? Só que nessa escola era uma menina que tinha 11 anos de idade, era Fundamental 2, e a poesia dela falava, era uma poesia póstuma, como se ela já tivesse conseguido se matar, e ela estava fazendo essa poesia, sei lá, de um outro plano, falando um relato dessa alma que conseguiu sair dessa terra. Cara, a menina tinha 11 anos. Eu tô falando, tô aqui me arrepiando de lembrar. E eu fiquei desesperada de falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa menina? Olha que potente ela poder falar, mas olha, meu Deus, vamos ter uma rede de apoio. Eu já queria ir com um psicólogo lá depois. Se ligava com a minha história pessoal, que eu não vou citar, mas que passa por esses temas e por essas vivências na minha vida. Então, me deixou muito tocada, muito. E eu falei, gente do céu. E aí eu percebi que Islândia que tem todas as escolas precisavam da autonomia para que os alunos se expressassem e da contrapartida que era muito bom que tivesse psicólogos em todas as escolas já fazendo um acolhimento posterior, né? Então isso me marcou demais, demais. Da contrapartida, uma outra escola muito maravilhosa, Zona Leste. A experiência positiva foi que a escola
ela criou uma autonomia com os alunos que o slam virou uma festa. Saiu da escola, rolou na praça o slam. Eles fizeram um grande evento, passaram a semana inteira fazendo estandartes, fazendo faixas, chamaram o DJ, conseguiram doação de prêmios, e a praça estava linda, decorada, tinha MC, os moleques estavam fazendo batalha de rima, chamaram escolas tipo da região para assistir o slam deles, então foi feriado nacional aquele dia nas escolas da Quebrada. Foi demais, assim, demais. Eu falo, vou ficando vibrante, assim. Então é muito potente, é muito legal. Oh, que massa. E como que o Slam pode contribuir com a educação, não somente nas aulas de português, né, literatura, redação, mas como que o Slam pode contribuir nas outras áreas e na construção da identidade do aluno? Eu acho que o Slam ele pode contribuir, se não de várias maneiras, de todas as maneiras, né? Eu acho que o Slam, fora como você comentou, né, a questão da poesia e da língua portuguesa, tudo mais, eu acho que o Slam, ele primeiro que traz essa, como é que eu posso dizer? Se não essa confiança, esse espaço, né, esse canal para o aluno contar a vivência dele, por exemplo, como a Monique mesmo contou, ao mesmo tempo que arrepia, né, o tema trazido por uma criança, eu acho que essa criança poder desabafar já é algo, talvez, para ela libertador, e vai encontrar, talvez, outras experiências parecidas de pessoas que talvez não conseguiriam falar, mas se identificam com aquela criança e falam, pô, eu também passo isso, né? Então, acho que vai trazendo essa confiança para o aluno através da escrita, não construindo a sua identidade, mas talvez descobrindo a sua identidade, ou talvez assumindo a sua identidade. E eu acho que o mais legal também é, no âmbito geral da educação, ela questionar a educação. Então, o Slam talvez até uma porta ou um espaço, um meio para o aluno questionar aquele meio. Quando a gente questiona a educação, não de fora, mas como um professor ou como um agente da educação e não como aluno, a gente questiona a educação através de um ponto de vista, né? Agora, dar essa autonomia para o aluno, que é quem, no final das contas, é o centro dessa educação, né? Ele chegar e falar, pô, eu não concordo com isso. Ou o aluno chegar num espaço de slam, através da poesia, e falar, olha, é o seguinte, eu não concordo que eu tenho que passar 3 anos estudando conteúdo para uma prova. Eu não concordo que tem que ter uma prova para eu entrar na universidade. Não concordo. Eu acho que é injusto, é inacessível. Então o Slam, acho que ele é importante para a educação no geral, para além da língua portuguesa, né? E ele é ele é um universo, uma porta desse universo gigantesco que é a literatura marginal periférica, no fim das contas, né? Acho que é isso. Valeu, da hora. E você, Monique, tem alguma coisa gostaria de comentar sobre esse assunto também? Eu vou ouvindo a pergunta, vou aqui elaborando a resposta empolgada, né? Porque é engraçado como tem vários pontos de vista, né? Primeiro, eu sou atriz, aí também sou professora, mas também sou poeta slammer, apresentadora. Então a gente pega vários pontos de vista, né? De quem participa da batalha, de quem ministra uma oficina e se empolga com isso. E aí eu vou fazendo 1 milhão de associações empolgadas, assim, como os benefícios que o próprio teatro faz, né? Que além da própria potência do que a coisa em si estimula, ele é interseccional, assim, né? Dialoga com todas as potências, com outras matérias e com o próprio despertar de consciência de vida da pessoa, né? Porque pensando em arte do corpo, em arte da voz, em criatividade, performance, improviso, time, autoestima, empoderamento, prontidão, saber lidar com a frustração, porque também é competição, autoconhecimento, relação com o próximo, a potência de construir crítica, autonomia. Caraca, meu. Tipo, tudo aquilo que a escola não ensina, no sentido de ficar preso à matéria, você desenvolve através de um slam, através de uma aula de arte, nesse sentido, porque é uma aula de arte na rua, né? E a gente vai desenvolvendo essas potências que vai nos trazer benefícios para a vida. Uma vez que eu tô posto da minha autonomia, revendo a minha crítica em relação ao mundo, com a minha autoestima em dia, eu consigo me relacionar melhor com todas as outras matérias da escola e da vida, né? Pô, maravilha. Pô, você dando uma aula aí, cara. Eu tô aprendendo muito com vocês, hein? Muito bom. E agora com vocês, depois de trabalhar, ter essa experiência como poetas formadores, mudou a relação de vocês com a poesia ou consigo mesmo? Para mim mudou
completamente, assim. Eu acho que eu, pelo menos particularmente, já vinha participando de alguns interescolares, tanto indo em uma ou outra escola, e aí ano passado tive a oportunidade de ir nas escolas mesmo, assim, em várias, acho que foram em 7 ou 8, e também como a Monique colocou, né, a última resposta dela foi muito legal, assim, eu também fiquei pensando, eu enquanto geógrafo, enquanto músico, enquanto poeta, enquanto organizador de slam, também organizo slam, e aí fiz vários trabalhos ano passado, mas eu tenho a sensação de que o interescolar foi o que mais mexeu comigo, assim, porque cada ida que eu ia na escola, como você mesmo falou, a gente aprende, né? Eu acho que eu sempre gostei dessa relação de o professor também aprende e o aluno também ensina, né? Então, a vivência no interescolar, para mim, enquanto pessoa e enquanto poeta, mudou muito, assim. Tanto em questões de temáticas que os alunos traziam, e você falar, mano, que legal isso, né? Porque quando a gente acha que os alunos vão seguir, entre aspas, a fórmula dos mais velhos, eles vêm com as temáticas deles. Então, eles entenderam que é o Islã. O Islã é vivência. Você pode escrever uma poesia para o Islã e pode ganhar todos os 10 do mundo, mas se essa poesia não fizer sentido para você mesmo, em certo momento você vai se enjoar dela, ela não vai parecer verdadeira, né? Então, os alunos trazerem a verdade deles e aí depois vem a questão da nota, da competição, eu acho que isso me reanimou a voltar, entre aspas, para a essência de novo, voltar porque a gente sempre vai e volta, né, nessa questão do Islã. E enquanto pessoa mudou ainda mais, assim, em tudo. Acho que o slam interescolar, ele traz a questão geográfica, né? Porque eu saía de Pirituba para ir até a fazenda da Juta, então eu praticamente atravessava a cidade inteira. Então o ato de atravessar a cidade já mexe com você. Aí você chega, escuta a vivência daqueles alunos, fica em contato com eles. No fim das contas, para mim marcou muito em todos os âmbitos, assim, no âmbito pessoal, no âmbito de repensar a educação, no âmbito de repensar a poesia. Eu acho que foi uma vivência única, assim, incomparável. Tanto é que às vezes os professores vinham no final agradecer a gente, né? Tipo, meu, obrigado, olha o que vocês estão fazendo aqui. E eu falava, olha, professor, eu não posso ganhar esse crédito sozinho. Não é assim, olha o que eu estou fazendo aqui, de chegar aqui, olha o que vocês estão fazendo aqui, né? Olha o, sabe? Então aprender com o professor essa coisa dele ir além do trabalho dele, sabe? Ele enquanto professor podia chegar lá e dar a matéria dele, mas não. Ele está peitando a diretoria ou em contato ou numa relação com a diretoria para trazer o slam. Ele vai lá, separa um espaço e um tempo dele para organizar a matéria do slam, para organizar isso, para trazer o poeta formador, para inscrever a escola, para, sabe, motivar o aluno. Nossa, quantas escolas que eu fui que os professores imprimiam as poesias dos alunos, sabe? Então já teve todo um trabalho. Eu acho que foi, para mim, marcou demais. Foi um dos projetos mais legais que eu participei, se não o mais legal e mais marcante. Acho que foi isso. Eu vou emendar na fala já, tá bom? Aqui vai. Porque eu acho que é isso, assim, também. Eu começo a lembrar do interescolar, começo a ficar empolgada de falar, meu, foi o trabalho mais legal que a gente fez na vida, assim, né, no ano passado. Porque o que que acontece? Por exemplo, nós, como poetas que participamos da cena batalhando, tem uma parada muito chata entre pseudo-artistas, artistas, ou chamemos como quisermos, que é ego. Ego é uma coisa muito chata. A competição ela é excitante, mas ela tem uma coisa do ego que às vezes a gente se perde no ego, na tentativa de querer ser visto, ou na necessidade de ganhar dinheiro, ou qualquer outra coisa. Aí o que que acontece? Você vai para a escola e é isso. Você vê a coisa voltando numa essência, numa raiz. Meu, aí você fala: caramba, é essa a potência da poesia. Meu Deus do céu, é transformar essa comunidade aqui, saca? Me faz lembrar das frases de Augusto Boal, assim, que ele diz: não basta viver em sociedade, é preciso transformá-la.
E aí o slam, a poesia na escola, ela causa essa transformação social. E é muito interessante assim pensar como a gente vai puxando para o nosso ponto de vista, né? Então o Fernão fala é geográfico, e é mesmo, é também, né? Eu, como estou estudando na pós agora, teatro do oprimido, processos grupais e psicologia social, eu puxo para esse lado. Aí eu já falo, é a coisa mais potente dos últimos tempos enquanto transformação social, né? Na rua, na escola, na praça, aonde for. E como é potente isso. Então, o que mudou, por exemplo, na minha percepção como poeta, é que baixou minha bola e me fez voltar para a essência no momento em que, de repente, só no rodando slams, eu estava um pouco cansada, né? Estava sentindo uma falta de acolhimento. E aí, na escola, você oferece e recebe isso, né? Aí eu também lembrei da frase de Cora Coralina, né? Que a gente citou em pitadas aqui as ideias, mas a frase é: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, os poetas que foram nas escolas, não todos se formaram em arte educação e pedagogia, mas nem por isso não tem a de escrevivências, de vivências, né? A potência de troca. E aí a gente aprende muito e ensina aquilo que a gente recebeu também, com o ciclo formativo, com tudo. E a potência está nisso. Assim, acho que todos os poetas da Terra deveriam passar por escolas para ver, para voltar para a essência, assim. E ai, eu me empolgo falando, vou parar de falar um pouco. Ah, tá ótimo. É Eu isso. posso complementar rapidinho, só uma coisinha? Lógico. Não, Monique, você falou tudo, assim, para mim, todo poeta deveria ter essa experiência, né? Porque você foi falando e eu meio que pensei nisso, assim, os poetas mais velhos de cena, né? Não de idade, necessariamente, sempre ou me falavam isso ou eu ia percebendo, assim, parece que tem uma trajetória invisível do poeta dentro da cena do slam, que é começar, e aí ele começa, aí ele vai tomando gosto, vai tomando confiança, aí ele ganha um slam, ganha dois, participa de uma final, e aí ele ganha vários, e aí ele começa a não ganhar tanto, porque os poetas estão chegando, os mais novos. E é uma cena, e você tem os jurados. Os jurados é uma peça importante e muito distante do slam, né? Porque os jurados geralmente é alguém que nunca foi no slam. E aí, o poeta se depara com o ego. E aí ele fica mal, aí ele fica chateado que não tá ganhando, aí ele acha que a poesia dele não presta. Então a Monique falou tudo, assim. O interescolar e as escolas fazem você voltar para a essência. Pera, a essência é essa, assim, né? Não a gente entra numa competição para batalhar. Eu aprendi que legal você falar o que você quer, mas é legal batalhar também. Só que tem o outro lado, que é a essência disso, né? Então, acho que a Monique falou tudo, assim, faz parte também desse processo do poeta ele voltar à essência e voltar a escrever sem pensar no slam, né? Não que a gente escreva pensando nisso, mas a cena mexe com o ego, como a Monique falou, e a escola parece que mexe de volta, né? Acho que é isso, assim. Eu só queria falar mais uma coisa, rapidinho, que é para eu não jogar todas as bombas problematizando o formato competição, né? Porque ele é uma faca de dois gumes. Ele mexe com o ego naquilo que pode fazer a pessoa se perder, mas ele pode mexer no sentido de te impulsionar. E eu acho que o grande X da questão é a gente equilibrar essa dose, né? Porque, por exemplo, se o slam surge de alguma forma para dar um movimento e tornar o corpo da plateia mais ativo, para além de um sarau, né? O sarau já é potente, ele parece ser mais leve, né? Porque cada um tem o tempo livre, não tem a sessão do julgamento. E eu acho que a gente não pode se perder que está sendo julgada a poesia, mas não está sendo julgada a pessoa, e às vezes é difícil fazer esse limbo de diferença, mas o quanto é potente, o quanto é vibrante, né? As pessoas estão gritando, uhul, credo! E eu tô aqui falando, caraca! E aí no final a galera vem batendo pau, me abraça, te agradece de ter feito daquela poesia. E aí você criou um ponto de empatia na plateia, de identificação que você fala,
caraca, eu não estou sozinho sentindo isso. E o outro se sente grata porque fala, caramba, ela conseguiu falar aquilo que eu não consigo dizer, né? Então, é potente também. É só a gente não se perder. Isso é. Ó, vocês falaram coisas bem legais aí. E voltar para a escola, né? Quando eu vou na escola também, eu sinto essa renovação, assim. Eu me sinto com mais vontade de produzir. E falo, pô, é para isso que eu faço poesia, né? Também para estar aqui com essas pessoas, com essas crianças. Eu não estaria lá se não fosse pela poesia. E ver elas fazendo também. Eu queria ter isso na minha idade, né? Na minha época na escola, eu não tive essa chance de criar. Eu tive com hip hop, né? De desenvolver a minha escrita através das minha experiência, né? E também trouxe o tema, né? Eu acho que um dos temas que eles falam muito da escola, que não seria bom que não falasse, né? Que não existisse, mas é a depressão, né? Então, nos slams eu não vejo tanto. Até depois passou a ter. Na escola isso é predominante. Então, sim, vamos falar disso também, né? Não é só sobre as lutas, é também sobre as questões internas aí que nos afetam profundamente, né? Levando, enfim, a consequências trágicas algumas vezes. E as crianças não têm medo de colocar isso, como vocês já falaram aí, de externar isso, né? E agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da questão de vocês enquanto poetas formadores, né? Esse conceito aí que a gente desenvolveu, a professora Ana Lúcia, da Unicamp, ela chama de letramentos de resistência. Ela tem um livro que ela pesquisa o hip hop, né? E tem tudo a ver com o slam, né? E vocês aí seriam, no caso, agentes de letramentos. Né? O letramento para além de só de letrar as pessoas, mas de expandir os conhecimentos, né? De espaços não convencionais de educação, que pode também ser espaço de educação. E aí, para isso, eu convidei a professora Cíntia Agra, também da Unicamp, professora da Linguística Aplicada. Ela já acompanhou os slams, ela foi em algumas escolas, ela assistiu o interescolar. Então, vou chamar ela aqui para fazer uma participação com a gente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Emerson Alcalde, que me deixou poder falar de poesia em tempos de pandemia no seu podcast. Mais especificamente, de poder falar sobre essa relação slam e escola, que tem sido o foco da minha pesquisa acadêmica na área da linguística aplicada e ensino de língua materna na Unicamp. Obrigada, Emerson. Em segundo lugar, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de levar os slams para as escolas. Projeto que começou timidamente em 2015, com apenas 4 escolas participantes, mas que ao longo desses 5 anos só cresceu e em 2019 conseguiu reunir 80 escolas participantes no Campeonato Interescolar de Slams de São Paulo. Um número surpreendente para quem acha que os nossos jovens estudantes não se interessam por poesia. Lê do engano. Tenho acompanhado alguns campeonatos intra e interescolares de slams em São Paulo e confesso que eu defendo essa ocupação, ou melhor, essa invasão, para assumir aqui a perspectiva da linguística aplicada indisciplinar, tal como proposta por Moita Lopes. Eu defendo essa invasão dos slams nas escolas. Justifico. O slam é um gênero de texto emergente que pode e deve ser trabalhado pelos professores da educação básica em aulas que visam ensinar, por exemplo, leitura em voz alta, ou produção de texto oral, lembrando que slam é poesia falada, spoken word, né? Ou ensinar escrita literária, por que não? Nesse sentido é que eu gostaria muito de poder acompanhar, como pesquisadora, esse trabalho que os poetas formadores, salve Monique, salve Fernão, desenvolvem com os professores que se interessam por participar deste evento de letramento, nos termos de Street, que são os slams interescolares. Os slams são práticas sociais específicas de leitura e de escrita que na escola ganham a dimensão de um letramento crítico.
ao analisar letras de poesias produzidas por jovens estudantes que participaram dos campeonatos interescolares de slams de São Paulo, destaco o quanto seus versos denunciam as mazelas sociais a que estão constantemente expostos. Escrevem poemas para falar de racismo, de machismo, de homofobia, de estupro, de feminicídio, de milícia, de política, enfim, ecoa nesses poemas a voz crítica desses jovens estudantes, que se mostram engajados politicamente, que declamam poesias como ato de resistência ou de resistência, como prefere Souza. Como se vê, eu, Cíntia, defendo aqui, com as devidas aspas, o ensinar poesias na escola não apenas como um letramento estético, mas também e sobretudo como um letramento ético. É isso. Obrigada. É isso, essa foi a professora Cíntia. Obrigado por ter aceitado aí participar desse programa. Ela tem um artigo sobre Islã bem interessante, também Islã enquanto um letramento de resistência. E, Fernão, você já falou um pouco aí de como é atravessar a cidade, né? Queria que você falasse um pouco mais disso aí, você enquanto geógrafo, como você associa geografia com o Islã, esse deslocamento? Acho que é isso. Assim, eu venho da geografia e eu sempre quis, acho que, trazer o lugar de fala da geografia dentro da poesia. Porque a geografia pelo menos no meio acadêmico, ela já é essa dúvida, né? O que a geografia estuda? Porque ela estuda, parece que tudo, e ao mesmo tempo o perigo de não estudar nada, né? Aprofundadamente. E aí, quando eu comecei a correr os slams, eu primeiro trazia questões geopolíticas e tudo mais. Só que aí eu fui me dando conta que o Islã, na prática, é a coisa mais geográfica que eu pude vivenciar dentro da cidade de São Paulo. Porque o Islã é uma batalha e é um circuito. E esse circuito ele é muito interessante, né? Ele ocorre em edições mensais, onde sai um vencedor ou uma vencedora. Em outubro se faz a final desse slam com esses vencedores e vencedoras, e aí um deles vai para o SP, para o BR, enfim. E aí o poeta, ele quer aumentar as chances dele de poder participar dessas finais e tudo mais, lógico, trazendo a questão da batalha. Na verdade, o poeta quer mostrar a poesia dele, a arte dele, porque o slam, aprendi com os meus mestres e mestras, é confraternização, né? Mas aí a ideia desse circuito ele é muito legal, porque ele faz o poeta ou a poeta morador do Grajaú e até a Guilhermina. E aí ele faz o morador ou a moradora da Guilhermina e até o Ipiranga, e até Guarulhos, e até Poá, e até Suzano, e até Itacoaquecetuba, Pirituba, Zona Norte. Então, você meio que vai formando uma família, porque no fim das contas você vai encontrando as mesmas pessoas em diversas partes da cidade e você vai tendo esses deslocamentos, né? Então, para uma pessoa que morava na Zona Sul, ia no máximo 2 vezes por ano na Zona Leste, porque o trabalho não era na Zona Leste, o círculo de amigos não era na Zona Leste. De repente, tá todo mês indo para a Zona Leste. Mais de 2 ou 3 vezes por mês, porque o slam da Guilhermina é uma vez por mês, mas você tem o slam do Prego, mas você tem o slam sujeira em Poá. Então, você acaba rodando a cidade. Vem, além desse deslocamento físico, vem as vivências, né? Então, quer meio mais informativo do que o próprio slam, para eu saber o que está rolando lá no Grajaú. Porque quando eu abri o site da UOL, o Intercept, o Nexo, seja lá o que for, eu não vou ter notícias do Grajaú especificamente, talvez uma matéria ou outra. E aí você escuta 2, 3 poetas do Grajaú trazendo vivências e você fala, pera, eu moro em Pirituba e também acontece isso. Ou pera, caramba, por que Pirituba não tem isso? Então, essa troca geográfica, né? A gente na geografia tem o conceito de lugar, e lugar ele é identidade e coração.
Então, você consegue escutar o que é cada lugar de cada poeta. Então, o slam ele promove deslocamentos e trocas de vivências, e isso é geográfico também, né? E no próprio interescolar, você sair e frequentar as escolas, por exemplo, da Fazenda da Juta, Sapopemba, Chácara Santana, que foram algumas que eu peguei, saindo de Pirituba, é muito legal. Você vê a cidade, né? E São Paulo é uma cidade gigantesca. Você não dá conta de frequentar a cidade de São Paulo, toda ela em um ano. É impossível. Mas é muito legal você, através do slam, frequentar muitos bairros, né? O que eu tenho de amigo meu que hoje me pergunta como é que faz para chegar em tal lugar, porque eu, através do slam e de tanto ir em tantos lugares, se acaba tendo esse conhecimento geográfico, né? Fora que é até meio que turístico também. Sei lá, eu lembro que eu não conseguia colar no Slam do Prego, que a Monique organiza, porque o meu trabalho não conseguia terminar ele a tempo e chegar. E aí eu peguei 4 dias de férias do meu trabalho ano passado e fui para Guarulhos batalhar no Slam do Prego, porque eu queria conhecer lá. E só de estar naquela praça que eu tanto via os vídeos e o ato de chegar em Guarulhos e partir de Guarulhos é muito geográfico. O slam, ele é muito geográfico. É geográfico. Monique, é o seguinte, na sua pergunta, vou incluir outro item aí. Você mora em outra cidade, né? O Fernando já falou, você mora em Guarulhos. Como que é para você sair de Guarulhos e circular pelos slams e pelas escolas, né? E em um outro, já vou emendar na questão de políticas públicas, né? Aqui na cidade de São Paulo nós temos várias leis de incentivo. O Vai um, o Vai dois, o fomento à cultura da periferia. Inclusive, só é possível a viabilização de vocês ir nas escolas porque nós temos um edital público, né, que possibilita isso. Como que é isso em Guarulhos? Tem políticas públicas culturais e como que é o seu deslocamento? É longe, caro e não tem política pública, tá? Agora eu vou discorrer a dissertação. Porque depois eu quero mandar esse podcast para o secretário de Cultura de Guarulhos no inbox dele, entendeu? Então eu vou dar uma resposta linda, bem didáticozinha vai ser minha resposta. Seguinte, Manda lá. vamos lá. Sair de Guarulhos é caro, a beça, né? É outro município que aqui não tem, por exemplo, uma coisa muito básica que vocês aí da cidade grande têm, que é metrô, né? Então, aqui fizeram um trem para inglês ver, né? Para rico ver. Porque o trem também, qual que é a parada? Falando geograficamente, então, também, né? O trem sai lá do não sei da onde e vem, passa pelo bairro do Secap para chegar no aeroporto. Então é para atender de alguma forma quem chega no aeroporto. A população toda deste município de Guarulhos nem chega perto daquele trem, né? Então vamos lá, dados estatísticos. Guarulhos, ele é o segundo município maior da região metropolitana de São Paulo. Ele tem 1.400.000 habitantes. Ele tem 538 bairros. Então, 538 bairros. Gente, eu escrevi uma crônica sobre Guarulhos pensando isso. Se eu quisesse fazer geograficamente o slam itinerante, eu ia demorar 2 anos para atender a cidade inteira se eu fizesse um slam por dia num bairro diferente. Então, vou falar a minha posição geográfica aqui, por exemplo. A vida toda eu morei num bairro chamado Bela Vista, Cocaia, que só tenho uma opção para eu chegar em São Paulo, que é pegar o ônibus Armênia. Não existe outro ônibus para eu pegar para ir para São Paulo daqui. E eu estou falando que eu estou do lado de São Paulo, mas não estou, né? Então, esse ônibus, ele hoje em dia custa R$ 6,50. Então, você imagina que para eu chegar... Eu não tenho bilhete único, não faz integração. Então, para eu chegar em outro lugar, eu tenho que pegar esse ônibus intermunicipal para depois pegar um metrô, para depois voltar. Já deu 20 conto aí para eu sair da cidade. Foi um dos motivos de querer se juntar com outras pessoas e fundar um slam aqui. Porque aqui tem uma cena cultural potente, pesada, fortíssima, incrível, autônoma, independente, de galera que não tem grana para sair de Guarulhos. Não tem. Então, todo mundo colava nas batalhas de rima, no Soul System, no Islão do Prego, porque você fica fazendo um rolezinho de quebrada aqui, entendeu? Não dá para ir para São Paulo toda hora, não.
Então, para mim, para São Paulo, assim, quando comecei a pensar em arte, eu fui fazer teatro em São Paulo, fui fazer faculdade de artes cênicas em São Paulo e foram sortes, né? Não foi via política pública. Então, foi via bolsa, foi via outras coisas, entendeu? E aí esse corre para conseguir estudar. Guarulhos não tem uma lei de fomento. E o grande X da questão é que os editais do município de São Paulo, nós, moradores de Guarulhos, não podemos participar. Então, porque você tem que comprovar a sua residência em São Paulo. Então, eu não consigo participar nem da lei de fomento de São Paulo, nem da lei de fomento da periferia, nem do VAI, nem de coisa nenhuma. Ontem mesmo eu estava aqui revoltada. Detalhe, aqui em Guarulhos, eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, eu estou na cadeira de literatura, representante da sociedade civil na segunda gestão. Então, é altas tretas, entendeu? Eu estou aqui gritando na rua, falando de políticas públicas, e estou lá no inbox do secretário de Cultura, e estou fazendo carta de repúdio no Conselho, e a gente faz Fórum Municipal de Cultura. Estamos numa gestão aqui em Guarulhos que não tivemos nenhum incentivo, nenhum. Não tem nota de repúdio que dê conta de fazer denúncia, delação premiada do que essa situação. Teve uma lei de fomento que funcionou só uma gestão, teve um plano municipal de cultura que o Conselho conseguiu colocar para acontecer no ano passado. Esse ano, com a pandemia, não deu entrada na Câmara Municipal, estamos parados. Então, não tem nada. E aí você questiona o poder público. Ah, estamos vendo. Eu participei de uma live aqui por um equipamento público, não teve cachê. Então, aqui, assim, você vive de brisa, de luz, de vender brigadeiro, sei lá eu do que, entendeu? Porque se for por política pública, vai morrer de brigar, mas não tem dinheiro, não. Então, não tem aqui, você não consegue pegar de lá. Então, não tem outro jeito. Você passa chapéu, você vai tentar dar aula, os moleques vão fazer o corre vendendo zine no ônibus, é assim, entendeu? Porque o negócio é muito doido, assim. Então, a cidade tem potência para ser uma grande cidade, mas você olha aqui, tem um coronalismo, de coronel, eu queria falar, né? Como o Pirapora de Bom Jesus, entendeu? Você conhece o primo do vizinho que trabalha na prefeitura para conseguir uma coisa. É ridículo. Então, tem uma galera ativista brigando infinitamente por política pública. Eu lembrei que eu tinha feito uma poesia na época do interescolar, no final do ano passado, e aí, se tiver tempo, depois eu queria, enfim, finalizaria além dessa poesia. Ah, você tem a poesia aí? Tá fácil? Tá aqui. Tá aí? Aham. Ah, então manda ela para nós. Bora. Então é assim, chama Jardim Diverso Interescolar. Na floresta de concreto que o cinza da cidade esconde, a poesia ecoa, eclode, brota, desabrocha, rompe e explode. A poesia tem sido mola propulsora dos meus impulsos e de tantos outros, o motivo dos meus gestos, o gosto de tudo que como, a força dos meus versos. Por ela eu sonho mais, me mexo mais, brigo, rebento, grito, escrevo as dores dos meus ais. A poesia tem me dado coragem de enfrentar o trânsito das ruas e então poder trafegar viva. E transitando entre tráficos de informação, continuar seguindo, resistindo, na contramão e enfrentando vilões de tantas opressões. Tramitando entre dramas esteroides, transcendendo para além dos trâmites que me cercam, suportando a transição das coisas que me habitam. A poesia milagrosamente pagou minhas contas, pôs comida na mesa, alimentou o papel, o corpo e a alma. Foi me ajudando a segurar as pontas e de tantos outros, e daqueles alunos e dos professores e de todos. Poesia zica, melhor amiga, melhor terapia. A poesia saiu das ruas e foi para as escolas. Se fez verso de sala em sala, rompendo paredes, quebrando lógicas e destravando medos. E a cada visita, oficina, troca, eu me fiz mais forte. Me inspirei com cada história-poema, que no ato da escrita virou vida, burlando a morte. Eu aprendi com cada aluno poeta que cruzou o meu caminho. E a poesia ganhou um novo significado, que somos mais fortes falando juntos e que não estamos sozinhos. O slam interescolar ressignificou o sentido do ato de poetizar, poder trocar, ouvir, falar, escrever, falar.
na escola. E a cada escola visitada, eu me senti poeta jardineira, espalhando versos sementes em cada quebrada, tanta poesia semeada. Sim, as sementes foram plantadas. E eu realmente desejo que cada aluno poeta possa cuidar do solo do coração, regando com afeto, para que a mente continue terra viva e fértil. Que cada ensinamento de verso trocado seja fertilizante enraizado, servido a quem come de alimento adubado. E que nos corações um novo futuro possa ser germinado, e que seja regada a poesia viva dos dias, nascendo, rompendo terras secas de barreira de dor, florescendo, dando novo sentido à vida, e que sua lírica seja flor. E que seja como for, também frutifique, para que sempre que precisar, seja possível se alimentar da poesia fruta doce. Eu desejo a cada professora, professor, poeta formador, aluno, poeta, time organizador, a cada um de nós, que nunca nos esqueçamos da força potente da semente que estamos plantando, e que possamos nos encorajar e gravar esse registro de força em nossa memória. Pois em breve, nossas quebradas jardins estarão presentes em todos os livros de histórias. E que a poesia marginal seja a semente germinadora, raiz revolucionária de transformação social. Poesia para revolucionar, da rua para as escolas, das escolas para a rua, salve, salve, Islã Interescolar. Uou, pô, temos um 10, outro 10, um 10, um 10. Oh, emocionante, né, cara? Tô aqui arrepiado aí com esse relato aí, essa poesia. E você, Fernão, tem alguma poesia também que você gostaria de, para finalizar aqui esse programa, você gostaria de falar? Tenho. É pelas crianças, por tudo aquilo que a gente diz que luta. É a essência dessa fala pelo ato da escuta. Porque a criança desafia a lógica adulta, desafia a imposição e a conduta, porque ela forma opinião e se informa, acredita naquilo que busca, reacende a fé e a esperança. E é pelas crianças, pela representatividade de tudo isso. Porque a gente firma o nosso compromisso, mas a gente esquece de tudo isso. Porque o ego, na vida adulta, não passa de um idiota sem escuta, pela ditadura da idade. Porque ter mais idade não te faz ter mais postura. Então escuta. Para de achar que a juventude está perdida. Se você vai da casa para o trabalho e do trabalho para sua casa, é natural achar que a causa está esquecida. Porque a grande mídia deslegitima. Ela nem aborda. Tira o ar que você respira. E o ego sorri como um velho cansado. Porque o problema não é ficar velho, é ficar alienado. Porque a ignorância envelhece, enrijece. Nem sempre ser velho é ser sábio. Nem sempre ser criança é um ato de inocência. É o estado puro da mente. E vai desafiar tua competência. Os meus ídolos estão na rua, nas escolas, nessa geração que desafia, que você para um segundo para escutar e entende que é mais do que uma brisa. É o futuro daquilo que você não pensa, desdenha e não escuta. Paciência. Eles já perderam. Eles estão lendo. Elas estão lendo. É o seu pior pesadelo. Pode impor que não é aceito. A poesia deles reacende as esperanças, fazem do aprendizado aquilo que estão ocupando pelas crianças. E eu mais aprendo quando eu estou ensinando. Pelas crianças. É isso. Uou! Pô! Notas 10! 10! Outro 10! E o 10! Valeu, gente. Bom, obrigado aí pela essa conversa, esse papo aí, poesia, educação e tudo isso que pode vir, né? Vir junto com esses temas. Valeu! Da hora, valeu. É isso. Valeu! Esse projeto ele foi contemplado pelo PROAC Lab, Lei Aldir Blanc, Histórico em Literatura, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.